8 de março de 2025. Hoje eu vou contar 3 histórias interessantes. As 2 primeiras são verdadeiras, estão documentadas nos livros de história. A terceira é uma ficção que eu criei. Depois nós vamos ver o que conecta as 3 histórias. A primeira história se passa no longínquo ano de 52 a.C. O herói gaulês Vercingetorix liderou a revolta gaulesa contra a invasão da França, que na época se chamava Gália, por Júlio César e as legiões romanas. Naquela época, Júlio César vinha ampliando o Império Romano, atacando e massacrando cruelmente as tribos gaulesas e germânicas. A diferença da capacidade bélica dos romanos com a dos gauleses era imensa. Comparando, seria como os portugueses e espanhóis usando fuzis e canhões contra os indígenas americanos que usavam arcos e flechas. E enquanto Roma possuía o maior e mais poderoso exército do mundo, os gauleses eram divididos em pequenas tribos. Só para entendimento, Vercingetorix inspirou a criação do personagem Asterix. Vercingetorix não quis se submeter ao poder de Roma e liderou uma grande rebelião. Os gauleses usavam táticas de guerrilhas, porque não tinham como enfrentar os romanos em pé de igualdade. As guerrilhas, para quem não sabe, são ataques pontuais, rápidos e eficazes contra forças militares, seguidos da imediata dispersão dos guerrilheiros que se escondem no terreno e desaparecem, já que conhecem tudo como a palma da mão. Depois de muitas lutas no cerco à cidade de Alésia, quando Vercingetorix percebeu que não tinha mais condições de resistir, ele voluntariamente se entregou a César a fim de evitar o massacre da população. De nada adiantou. César invadiu a cidade e massacrou homens, mulheres, idosos e crianças sem dó nem piedade. Sobre Júlio César é suficiente dizer que era um general e deu um golpe de Estado e transformou a República de Roma em ditadura. Vercingetorix foi levado para Roma, onde, acorrentado e humilhado e obrigado a desfilar nas ruas, depois disso foi executado sumariamente. A segunda história aconteceu há 82 anos, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa história ficou conhecida como o Levante do Gueto de Varsóvia, iniciado no dia 19 de abril de 1943. O Gueto de Varsóvia era um bairro judeu, onde foram confinados pelos nazistas cerca de 400 mil judeus. Os nazistas começaram a deportar dezenas de milhares de judeus para os campos de concentração. Ao perceberem que os judeus estavam sendo torturados e assassinados nos campos de concentração, alguns poucos jovens judeus decidiram se rebelar, sob a liderança de um jovem de apenas 20 anos de idade, de nome Mordecai Anielewicz. No dia 19 de abril, quando os nazistas vieram deportar mais judeus, a rebelião eclodiu. Os nazistas foram surpreendidos por cerca de 700 combatentes jovens judeus, armados apenas com pistolas, granadas caseiras e algumas poucas armas automáticas e rifles. Não é preciso nem falar da diferença do poderio bélico do maior exército da época, o exército nazista, contra apenas 700 estudantes judeus, basicamente armados pela honra e a revolta contra a crueldade nazista. É preciso lembrar que, assim como César, os nazistas não tinham compaixão, nenhum escrúpulo ou respeito a qualquer tipo de norma moral. Pouco importava se morreriam jovens combatentes ou pessoas comuns. Mordecai morreu nos combates. Porém, o levante continuou até que os nazistas transformaram em escombros todo o gueto, tendo explodido sem piedade a grande sinagoga, templo religioso judeu. Os que sobreviveram ou foram enviados para os campos de concentração ou foram sumariamente fuzilados. Ali morreram homens, mulheres, idosos e crianças sem dó nem piedade. A terceira história foi criada por mim e não consta de livros de história, mas tem muito valor simbólico.
Na cidadezinha existe uma rua pacata, com antigos moradores que vivem a sua vida trabalhando sem prejudicar ninguém. Mas eis que de repente um pequeno bando de valentões fortes, bem treinados em artes marciais e armados até os dentes aparece na rua. Esses valentões, apesar de estarem em pequeno número, visivelmente são mais poderosos do que os moradores. Os valentões então começam a destruir coisas, invadir casas para saquear e pior, começam a agredir e torturar todos os moradores que eles encontram. Os valentões até permitiam que os moradores cuidassem de suas vidas, desde que andassem de cabeça baixa, sem questionar nada, que dissessem sim senhor, não senhor, sempre que se dirigissem aos valentões. Entretanto, revoltados com aquela situação e contrariados com a humilhação de seus pais e avós, alguns jovens estudantes resolvem se rebelar contra os valentões. Como eles não tinham armas, no máximo algum revólver velho do avô, e nem podiam enfrentar os valentões no braço, começaram a usar estilingues para jogar pedras, fugindo e se escondendo. De vez em quando faziam uma armadilha caseira, jogavam um coquetel molotov ou queimavam a viatura dos valentões. O fim dessa história todos já imaginam. Assim como os romanos e os nazistas, os valentões conseguiram, pouco a pouco, pegar os jovens rebelados e foram torturando e matando, um por um, até não sobrar nenhum. Pois bem, o que conecta essas três histórias é evidente. Forças poderosas, invasoras ou destruidoras da lei e da ordem atacam e massacram populações frágeis e militarmente inferiores, com crueldade e frieza. Nas três histórias, as forças agressoras chamavam os rebelados de terroristas e criminosos. Uma evidente inversão da realidade e de valores. Os terroristas chamam as suas vítimas de terroristas. Por fim, eu quero deixar claro que os valentões eram as forças armadas, exército, marinha e aeronáutica, que deram o golpe de Estado de 1964 e passaram a massacrar as pessoas que não aceitavam a ditadura. Os jovens rebelados eram os estudantes que heroicamente, sem a mínima condição efetiva, se levantaram contra a ditadura e tentaram defender a democracia. Foram presos um a um, torturados e assassinados, sendo que muitos tiveram os corpos desaparecidos. Não haverá anistia para golpistas.